Olá, pessoal. Olha aqui de novo. Me chamo Gilvaneida Araújo, sou professora de língua portuguesa, também na Escola Epaminondas Mendonça. E hoje, na nossa aula, nós vamos aprender a pesquisar um pouco mais sobre o uso dos porquês, que é um conteúdo que desperta o interesse dos alunos. Sempre em uma aula ou outra, eles me perguntam: professor, e esse porquê? É junto essa parada, é com acento, é sem acento? Então, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, certo? Vamos lá. Nós temos 4 tipos de porquê e nós vamos aprender o primeiro uso, certo? Que é aquele porquê separado sem acento. Que alguns alunos costumam dizer que esse porquê, ele é utilizado quando é feito perguntas. Isso está correto. Para realizar perguntas, nós utilizamos um porquê separado e sem acento. Esse porquê, ele pode ser utilizado tanto para fazer perguntas diretas e indiretas. Esse porquê separado sem acento, ele é uma junção de uma preposição com um pronome interrogativo. A preposição por e o pronome interrogativo que. Então, essa junção da preposição com o pronome interrogativo, então esse porquê separado sem acento, ele pode ser utilizado, como eu já falei para vocês, para elaborar perguntas diretas e perguntas indiretas. Vou dar um exemplo de uma pergunta direta. Por que você comprou esse vestido? Agora, uma pergunta indireta utilizando esse mesmo porquê, separado, sem acento. Desejo saber o porquê você comprou esse vestido. São 2 perguntas, porém, no primeiro exemplo, eu elaboro uma pergunta direta e no segundo exemplo, uma pergunta indireta. Nesses 2 casos, nós utilizamos esse porquê separado e sem acento. Então, de maneira mais resumida, esse porquê separado sem acento, ele é utilizado para elaborar perguntas diretas e indiretas. E ele é composto por uma preposição por e um pronome interrogativo que, certo? Vamos para o próximo porquê, que é o segundo uso do porquê que nós vamos aprender agora, é aquele porquê separado, porém com acento. Esse porquê nós utilizamos no final de frase, imediatamente antes de um ponto final, de uma exclamação, de uma interrogação. E por que esse porquê, ó que redundante, por qual motivo esse porquê ele passa a ter um acento? Devido à posição do porquê na frase, o monossílabo que, ele passa a ser tônico. Por esse motivo, ele recebe o acento. Então, recapitulando, o porquê separado, com acento circunflexo, ele recebe esse acento por consequência da sua posição na frase, que ele sempre vem no final da frase, antes de um ponto, antes de um sinal de interrogação, de exclamação, de reticências. Por causa dessa posição na frase, esse monossílabo que, ele passa a ser tônico. Por isso, ele é presenteado com acento. Então, vamos lá para o exemplo desse segundo uso do porquê, que é um porquê separado com acento. Não dormi direito essa noite. Sabe por quê? Prestem atenção que na formulação dessa pergunta, o porquê, ele aparece lá no final da frase, lá no final da oração. Esta é a regra para este uso. Quando eu preciso introduzir um porquê no final de uma oração, esse porquê, ele sempre será separado e com acento. Então, vamos para o terceiro uso do porquê. Esse porquê junto, sem acento, ele é utilizado para dar explicações e respostas. Esse porquê, ele trata-se de uma conjunção.
E geralmente a gente utiliza esse porquê com um sinônimo de já que, uma vez que. Esse porquê ele pode ser, digamos, substituído por essas expressões, por essas conjunções. Eu vou dar um exemplo agora, tá certo? Vou ao supermercado porque preciso comprar leite. Prestem atenção que esse porquê, ele não traz um significado de questionamento, mas de justificativa, de explicação. Eu justifico o porquê de ir ao mercado. Então, vou ao mercado porque preciso comprar leite. Esse porquê, ele tem a mesma função do já que, pois já. E agora vamos para o último porquê, que é o quarto uso do porquê, que é aquele porquê junto e com acento. Esse porquê, ele geralmente é utilizado com artigo ou porquê antes, porque ele se trata de um substantivo, certo? Eu vou dizer aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Não entendo o porquê da sua ausência. Prestem atenção que esse porquê, ele é acompanhado por esse artigo o. E ele se trata de um substantivo. Eu não entendo a causa da sua ausência. Eu não entendo o motivo da sua ausência. Eu não entendo a razão da sua ausência. Esse porquê, todo junto com acento, junto, o por com que com acento, ele é utilizado como se fosse um substantivo na frase. E não para interrogar ou para indicar causa, ou para questionar, ou para indicar uma razão. Eu espero que vocês tenham aprendido esse breve resumo do uso dos porquês. E é importante que vocês realizem as atividades que estão sendo propostas pelos professores. Que quando surgir uma dúvida, consultem, questionem, tirem as dúvidas através do WhatsApp, dos grupos das escolas, perguntem aos pais, ao vizinho, pesquisem na internet, só não deixem de querer aprender. É claro que a situação, ela é nova, ela nos traz essa dificuldade do novo, mas não é impossível continuar o processo de aprendizagem quando o aluno ele tem interesse. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e pratiquem aí o uso do porquê. A partir de agora, quando vocês forem escrever uma pergunta no WhatsApp, nas redes sociais, quando vocês precisarem utilizar o porquê, aí vocês vão lembrar dessas regrinhas, tá certo? Tchau!